Deus se revela na Bíblia como aquele em que se pode confiar plenamente. Ele demonstra total integridade em tudo o que revela e promete. Consequentemente, seu povo deve ter fé absoluta nas promessas divinas. Em Números, capítulo 23, versículo 19, diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, diria ele e não o faria? Ou falaria e não o confirmaria? Em Isaías capítulo 55, versículo 11 diz: assim será a minha palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo a que a enviei. Estudar a fidelidade à vontade de Deus traz à tona a confiança e estabilidade espiritual necessária na caminhada diária de um cristão. Nossa verdadeira esperança está em Deus. Ele promete nos abençoar e dar vida eterna. Deus não mente, por isso podemos esperar nele. Esperança é confiar no que ainda não vemos. Muitas vezes colocamos nossa esperança nas coisas erradas, no dinheiro, no emprego, em pessoas, em nossa capacidade. Todas essas coisas podem falhar, mas Deus nunca falha. A esperança produz bons efeitos. Ficamos com confiança, o medo diminui e somos mais alegres. Ponha sua esperança em Deus. A primeira bem-aventurança é o primeiro degrau da escada. Se Jesus começasse com a pureza de coração, não haveria esperança para nós. Primeiro precisamos estar vazios, para depois sermos cheios. Não podemos ser cheios de Deus enquanto não formos esvaziados de nós mesmos. Esta virtude é a raiz, as outras são os frutos. Uma pessoa não pode chorar pelos seus pecados até saber que não tem méritos diante de Deus. Ele jamais sentirá fome e sede de justiça, a não ser que saiba que carece totalmente da graça. Jesus convidou: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. O convite de Jesus é universal e ao mesmo tempo pessoal. É um convite para uma experiência pessoal. Esse convite é para aqueles que têm consciência de sua necessidade de Deus, para aqueles que estão esmagados pelo peso da culpa e do pecado. Depois do convite, há uma promessa: alívio do peso do pecado e descanso para a alma. Em nossa vida, temos de tomar numerosas decisões. Algumas são diárias e não trazem consequências importantes, como o que vamos comer ou vestir. Outras podem mudar completamente nosso rumo. Isto se dá com a escolha da profissão, do cônjuge, de onde iremos morar. Quanto mais mudança exige, mais complexa a decisão. Nessas horas, seria bom ter um direcionamento divino bem visível. Em sua longa caminhada pelo deserto, os israelitas não puderam se queixar de falta de orientação divina, pois a nuvem guiou-os naquele período. Nem a noite os deixava, mas tinha aparência de fogo, ou seja, podia ser vista mesmo na escuridão. Imagino como as crianças deviam observar aquela nuvem, tentando adivinhar quando seria a próxima mudança. De repente, a nuvem se movia, todo o povo se movia também. Onde ela parava, Israel também devia parar. Eles viviam montando e desmontando um acampamento. Qualquer mudança na nuvem era uma ordem de Deus e eles obedeciam. Hoje não temos algo assim tão visível, mas também não ficamos sem direção. Deus nos deixou sua palavra, onde estão todas as orientações necessárias para que vivamos de modo agradável a Ele. Além disso, o Espírito Santo habita nos cristãos. Quando precisamos da direção divina, podemos buscá-la por meio de oração e leitura da Bíblia. O Espírito Santo mostrará o caminho certo a seguir. Porém, assim como os israelitas
no deserto, seguindo a nuvem, também temos de obedecer. De que adianta ter a direção certa se não a seguirmos? Se não tivermos dispostos a fazer o que Deus deseja, nem mesmo a nuvem se movendo fará com que deixemos nossa situação atual. Você crê que a direção dada por Deus é a melhor para a sua vida? Então, busque a orientação divina e obedeça aquilo que Deus lhe mostrar. Não tenha medo, Deus nunca erra. Cuidado com os falsos mestres. Jesus alertou para o fato de que o primeiro sinal de sua segunda vinda era a presença dos falsos mestres no meio da igreja. Eles são lobos disfarçados de ovelhas. Aproxima-se das ovelhas para explorá-las e não para apacentá-las. Estão interessados nos bens das ovelhas e não na salvação das ovelhas. Pregam um outro evangelho e não o evangelho da graça. Pregam o que o povo quer ouvir e não o que o povo precisa ouvir. Pregam para agradar e não para levar as pessoas ao arrependimento. São movidas pela ganância e amor ao lucro e não pela verdade de Deus. Os falsos mestres acham-se superiores aos servos de Deus e vivem nos bastidores uma vida desregrada. Acautelai-vos acerca dos falsos mestres. Eu ainda acredito, depois de todos esses anos de crente, de pastor e professor de interpretação bíblica, que a leitura bíblica diária, junto com a meditação e oração a Deus, são meios indispensáveis para nos santificarmos. Eu não sei como muitos conseguem passar dias e dias sem ler a palavra de Deus, sem meditar nela e buscar a Deus em oração. Quando por algum motivo deixo de fazer as minhas devoções diárias, sinto o velho Adão fortalecer-se dentro de mim. Perco a alegria e o deleite na oração. Meu coração começa a se endurecer. Meus sentidos espirituais começam a se embotar. O pecado deixa de ser odioso e começa a ser mais atraente. Mas, quando leio e medito na palavra, orando ao Senhor, à medida que Ele me fala pela palavra, a renovação da minha fé e esperança, clareza espiritual, amor a Deus e desejo de viver para a sua glória. Volto a enxergar a realidade ao meu redor a partir dos princípios da palavra. Esse é um processo diário pelo qual avanço na santificação, tendo o Senhor Jesus como meu alvo. Não critique. Um elogio feito com sinceridade vale mais do que 1000 críticas. Precisamos ver as coisas positivas das pessoas da nossa casa e ressaltá-las. Quando elogiamos as pessoas, elas se sentem valorizadas e estimuladas a prosseguirem nesse caminho. Nossas palavras precisam ser verdadeiras e, ao mesmo tempo, regadas de amor. Devem ser oportunas e transmitir graça aos que ouvem. O elogio é um tônico para a alma, um alento para o coração, uma motivação para seguir adiante vitoriosamente. Muitas pessoas taxam o cristianismo de ser um regulador farisaico da vida. É como se um cristão tivesse um grande não na testa. Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo outro. Isso não faz justiça à verdade dos fatos. Cristo nos libertou para sermos livres. E mais, não podemos confundir liberdade com libertinagem. O cristão pode todas as coisas, porém, o ímpio não pode. O ímpio é escravo do pecado. Ele não pode deixar de fazer o que é errado, porque sua natureza não regenerada o inclina e o induz a isso. Porém, aqueles que receberam uma nova mente, um novo coração, uma nova vida e são novas criaturas, podem dizer não ao pecado e viver em novidade de vida para a glória de Deus. Pecado escondido no coração interrompe as orações. O salmista diz: se eu no coração contemplava a vaidade, o Senhor não me teria ouvido. O pecado faz separação,
entre nós e Deus. É impossível ter comunhão com Deus e, ao mesmo tempo, viver na prática do pecado, pois o pecado é treva e Deus, luz. A Bíblia diz que Deus recebe aqueles que têm um coração quebrantado, e um coração quebrantado é um coração arrependido. A vida de oração apartará você do pecado, ou o pecado apartará você da oração. O que é uma amizade falsa? É aquela que leva você para o buraco. O que é uma amizade verdadeira? É aquela que encoraja você a melhorar sua vida. Um falso amigo celebra com você na fartura e abandona você na escassez. Um falso amigo sempre suga de você, mas nada lhe oferece. Um falso amigo sempre induz você ao erro e seduz você a entrar no caminho da perdição. O amigo verdadeiro é aquele que está ao seu lado em todos os momentos, mesmo nas horas de tempestades mais fortes. O verdadeiro amigo confronta você em seu erro e conforta você em sua dor. O verdadeiro amigo prefere o desconforto do confronto sincero ao conforto da omissão covarde. O amigo verdadeiro ama em todo tempo e é mais chegado do que um irmão. Vivemos numa sociedade estressada. As pessoas andam com os nervos à flor da pele, brigam por razões banais e chegam às vias de fato por questões fúteis. As pessoas andam com o tanque da paciência vazio, explodem por qualquer motivo. Muitos conflitos e desavenças brotam de coisas miúdas. Precisamos cultivar a paciência, precisamos exercer o domínio próprio. A Bíblia chega a dizer que aquele que governa a si mesmo é mais forte do que aquele que domina uma cidade. Cuidado com o relativismo. Nós cristãos cremos em verdades absolutas. Defendemos verdades absolutas. Jesus é a verdade. A sua palavra é a verdade. Existe o certo e o errado, o bem e o mal, a luz e as trevas. Precisamos ter coragem para nos posicionar. Nós somos servos, que possamos sempre reconhecer nosso lugar e guardá-lo. Um homem que conscientemente se acha grande, com certeza é pequeno. Não fomos enviados para ser servidos, mas para servir. A cada dia que deixamos de falar do Evangelho, multidões perecem na perdição eterna. Temos que sair do cativeiro da omissão e evangelizar a tempo e fora de tempo, levando a esperança do Evangelho de Cristo, que veio buscar e salvar o perdido. Precisamos percorrer cidades e povoados, aldeias e vilas, chamando todos ao arrependimento, pois o dia do juízo se aproxima. A única esperança da humanidade é Jesus. Ele é o caminho de volta para Deus. Ele é a porta do céu. Ele é o mediador entre Deus e os homens. Ele é o pão da vida, o bom pastor, a porta das ovelhas, o caminho e a verdade e a vida. Ele é a ressurreição e a vida, a videira verdadeira, o Salvador, o Rei da Glória, o único que tem poder de oferecer vida e vida em abundância.